abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Nós vamos ler alguns versos desse capítulo e você pode permanecer com ele aberto aí na sua Bíblia, ou no seu smartphone, ou no seu tablet. Você que nos acompanha pelas redes sociais, você é muito bem-vindo. Essa é a 8ª Igreja do Nazareno e nós estamos aqui na Avenida Arimana, 852. Então, se programe. Se você nunca esteve aqui, você pode vir. Essa é uma família para pertencer. É um lugar agradável, bom demais de estar. Abra sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 1. É uma história bem conhecida. Talvez você já tenha lido, você já tenha ouvido muitas ministrações a respeito dela. Mas ela se renova a cada dia. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes. Porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, as correntes foram despedaçadas e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: "O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente." Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: "Espírito imundo, saia desse homem." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" Ele respondeu: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus: "Mande-nos para os porcos, para que entremos neles." E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos campos. Então, o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. E começaram então a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, ao contrário, ordenou-lhe: "Vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você, e como teve compaixão de você." Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Chesterton afirmava que se um homem imaginário que morasse na Lua lesse o Novo Testamento, ele encontraria a história mais estranhas, encontraria histórias estranhas na Bíblia e algumas estranhamente belas. Esse texto que nós acabamos de ler se enquadra exatamente nisso. É uma história estranha, mas uma história estranhamente bela. Cemitério é lugar de tristeza,
é lugar de solidão, é um lugar frio, é um lugar triste. Eu não sei se você já, vez por outra, quando preciso ir, às vezes eu gosto de caminhar, de observar, porque é realmente um lugar silencioso, frio, não há vida. Ali não jaz esperança mais. A esperança acabou. É finito. Então imagine esse homem. Ele é apresentado a nós aqui como um homem perturbado. Como alguém desesperançado, sem esperança, sem saída. Transtornado emocionalmente, perturbado mentalmente, destruído psicologicamente, destruído na sua dignidade. Fisicamente ele está todo ferido, todo machucado, miserável. É esse homem apresentado a nós. Essa perturbação mental, tudo que está acontecendo na vida dele, o texto sagrado, ele diz que é porque está sobre ele uma legião de demônios. Ela havia tomado posse da vida dele, tomado conta dele, hospedado e possuído ele. Os demônios estavam destruindo tudo, absolutamente tudo, o que ele tinha de mais precioso. Ele chegou então e separou ele, afasta ele, o leva para longe da sua família. Não havia mais condições dele permanecer junto da sua família. Ele não tem mais amor próprio, ele não se importa mais com ele. E esse homem, em algum momento, a sua família já não tendo o que fazer, não sabendo mais como ajudá-lo, totalmente desesperançada, procura então a sociedade, procura a lei, para que alguma coisa fosse feita. E certamente por algumas vezes, esse homem é preso. Mas nem mesmo as correntes na cadeia são suficientes para segurá-lo. O texto que nós lemos, ele diz que ele quebrava as correntes e saía novamente andando loucamente por todos os lugares. O diabo não tem família, mas ele tem o plano de destruir a minha e a sua família. A boa notícia é que o propósito de Jesus Cristo é proteger, resguardar, restaurar e dar vitória para a minha e para a sua família. Segunda coisa, acabaram com a vida social dele. Era impossível conviver com ele, era impossível se relacionar com ele. Então ele não tinha família, já perdeu. Ele não tinha amigos, porque ele era incapaz de se relacionar. Ele era incapaz de estar junto com alguém. Ele vivia gritando, louco. Não tinha como ter vida social. Rejeitado, hostilizado, ele então parte para os sepulcros. Ele começa a viver andando de um lado para o outro, entre os túmulos. Terceira coisa, destruíram sua sanidade mental. Começou a atacar sua mente. Ninguém, querido, num juízo, em completo juízo, ele escolhe o sepulcro como a sua morada. Ele não escolhe esse lugar para habitar. Ele andava sem parar, o texto diz, dia e noite gritando. Dia e noite, de um lado para o outro. Ele não consegue dormir, ele não consegue comer. Ele já está desnudo, ele já anda nu, porque ele já não consegue se vestir. Há uma angústia, há uma desesperança. Ele é tomado por uma vontade de não mais viver. Esse é o relato bíblico. Agora, ele quer morrer. Atacaram então o seu corpo físico. Ele perdeu a família, vida social, sanidade mental e o seu físico. Se ele não consegue dormir, ele não consegue comer,
ele não consegue cuidar do seu corpo, ele agora está perdido. Ele começa a se cortar, se autoflagelar, porque ele olha para ele, ele não se reconhece, ele não sabe quem ele é. Ele olha para ele e ele diz: eu não tenho valor. Para que viver numa situação como essa? Nos poucos momentos de lucidez que ainda sobrevêm sobre ele, que ele não está enlouquecido. Uma vida de humilhação. Sua saúde vai cada dia sendo debilitada. Eu não sei se você já viu, ou se você em algum momento leu alguma outra história como essa. O mais próximo que eu cheguei de uma leitura foi do livro Foge, Nick, Foge. Quando Nick Cruz, o livro quase ninguém vai conhecer, porque eu li na minha adolescência, reli depois, e ele escreveu Foge, Nick, Foge, depois ele escreveu o livro Satã Anda Solto. E tanto em um quanto no outro livro, ele conta a própria história de conversão. Ele era de uma gangue de Nova York, e ele conta a história de conversão do pai dele. O pai dele era um satanista. E quando o pai dele tem um encontro com Jesus, ao contrário do final dessa história, que nós vamos dizer daqui um pouquinho, que ele pôde voltar e proclamar o evangelho, o pai dele é acometido de uma enfermidade. E quando ele chega para visitar o pai, ambos já convertidos ao Senhor, o pai dele então declara a ele e diz: eu vivi toda a minha vida servindo a Satanás. Agora que eu encontrei com Cristo, dentro de tudo aquilo que era a minha vida, eu não posso continuar vivo. E o pai dele então, naquele momento, pouco tempo depois da conversão dele, o Senhor o leva. Porque ele viveu tanto tempo, sendo dominado pelo diabo, que tudo nele foi ficando debilitado, assim como acontece nesse texto. Esse texto diz que esse homem, esse gadareno, ele estava tão tomado que ele já se feria. Ele não come, ele não dorme. Eu fiquei uma noite sem dormir, no outro dia eu bati o carro. Imagine, quanto mais tempo você passa sem dormir, você passa sem beber, você passa sem comer. Até para a gente jejuar, para fazer jejum, querido, há uma preparação do nosso corpo para isso. Se você quiser estabelecer como propósito para a sua vida de ficar 12 horas de jejum, você precisa preparar seu corpo para viver isso. Você precisa começar primeiro, eu fico meio período, eu vou aumentando, até que eu consigo ficar um dia. Aí agora eu vou começar a me preparar, porque eu quero ficar 2 dias. Então eu vou me preparar, fiquei um dia, agora eu vou me preparar para ficar 2 dias em jejum total, sem água. Há uma preparação, mas aqui não há uma preparação. Ele é tomado, ele não tem vida, ele não vive, ele apenas existe. A verdade é que esse homem não tinha nenhuma perspectiva. O bom é que o texto não finaliza aqui, e a história desse gadareno não acaba aqui. Para todo mundo, ele era uma causa perdida. Para todo mundo, ele não tinha mais jeito. Ele ia ficar naquela vida até desaparecer. Ele era um caso irrecuperável.
Uma vida que não valia mais nenhuma tentativa, que um investimento não traria nenhum resultado. Mas aí, 1 João 3,8, ele diz assim: mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Porque a esperança não está na sociedade, não está numa religião, a esperança não está numa denominação, a esperança não está em um pastor, em um cantor, em um missionário, em um vidente. A esperança está em uma única pessoa, e o nome dela é Jesus Cristo, o Nazareno. O gadareno encontra então esperança para a sua vida. E se ele encontra esperança, não importa a situação que você está vivendo, eu duvido que ela seja uma situação como a que esse homem estava vivendo. E se houve esperança para ele, há esperança para a oração, para o que você tem feito. Há esperança, ainda que a sua situação esteja difícil, há esperança, e a esperança é Jesus. Ele é a esperança e Ele nunca falha, jamais falha. Ele venceu o mar furioso. No capítulo 4, o pastor pregou aqui na quarta-feira. No capítulo 4, Jesus acalma a tempestade. Ele estava dormindo, estava descansando, quando na travessia de onde ele estava pregando. E então ele começa a travessia, a atravessar o mar, para chegar aqui onde esse endemoniado está. Mas enquanto ele não chega, ele descansa. E todo mundo fica desesperado, porque uma tempestade começa a balançar o barco. Na nossa vida também é assim. Quando nós começamos a ir em direção ao propósito e aquilo que Deus tem para nós, as tempestades começam a balançar o barco da nossa vida, as situações na nossa casa, na nossa família. E como os discípulos, muitas vezes nós nos enchemos de temor. E nós esquecemos que Jesus está no barco. E que onde Jesus chega, tudo é transformado. A gente esquece disso na nossa caminhada diária. Eu sei que você esquece, eu também esqueço. Vez por outra, nós precisamos ser lembrados que Jesus está no barco. Jesus está ainda no controle. Ele sabe tudo, Ele não esqueceu de nós. Nós não somos filhos esquecidos. Então não importa a situação que está acontecendo na tua casa. Eu não sei como é que está o teu filho, eu não sei como é que está o seu marido, eu não sei como é que está o seu pai, eu não sei como é que está a sua mãe, eu não sei como anda seu irmão, mas eu sei que Jesus sabe e Ele está ouvindo a sua oração. Ele venceu o mal furioso para vencer um inimigo furioso que queria destruir uma vida. Ele subjuga o mar agitado e agora vai libertar um homem que está agitado. Sabe? O que acontece a partir desse momento na vida desse homem nos apresenta algumas verdades maravilhosas da pessoa de Deus. A primeira verdade é que há um amor incondicional de Deus. Você já parou para pensar nisso? Que Deus te ama? Você pode ser magrinho, gordinho, alto, baixo, cabelo encaracolado, cabelo liso. Você pode ser como você é. Ele te ama. Gente, isso é lindo demais. Você já prestou atenção nisso? Você parou para se olhar no espelho, dizer assim: eu não estou na minha melhor forma. Tá certo, mas Ele me ama. Ele não me deixa. Ele não esquece de mim. A gente não pode perder de vista essas verdades maravilhosas do Senhor, de que Ele nos ama.
Sabe o que é mais lindo disso tudo? Que além dele te amar, sabe aquela pessoa da sua família? Essa que dá trabalho. Essa que você olha, não vai prestar para nada. É pecador, não tem futuro esse menino. Essa pessoa aí, ele ama também. Essa pessoa, ele ama também. Ele se importa. Ele não esqueceu. Jesus não está só no capítulo 4, no barco, com os discípulos, com aqueles que ele anda. Jesus não está só conosco, que estamos aqui dentro da igreja. Ele não está se importando e amando só a mim e a você. Ele está olhando para a minha família que está lá fora. Esse é o amor incondicional de Deus em busca dos perdidos. Sabe, te contar uma coisa, quando no dia 17, na Páscoa, enquanto a minha filha estava sendo batizada aqui, o meu cunhado e a minha cunhada estavam sendo batizados num outro lugar. Porque esse é o Deus que ama, não só a gente que está aqui, mas a nossa família que está lá. Está lá no Ceará, está em Fortaleza, está na Bahia, onde quer que esteja, o Senhor, Ele atravessa o mar para alcançar. Gente, Jesus atravessa o mar para alcançar esse homem que estava perdido, que não tinha esperança para ele. Precisa estar gravado na sua mente e no seu coração. Deus é amor. E esse amor dele é incondicional. Ele não está preocupado em quem é a pessoa e nem o que ela faz. Ele é Deus. Ele se importa. Ele ama. Quando nós entendemos isso, nós vamos entender o que Paulo em Romanos 5:8 diz. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Cristo não morreu nem por mim, nem por você, quando a gente já estava seguindo a Ele, quando a gente já tinha decidido por Ele. Ele te ama e Ele já te amava, e Ele já tinha se entregado por você, quando você estava fazendo tudo errado. Você estava pintando o 7, o 8, o 9 e o 10, e Ele já tinha se entregado por você. Isso é fantástico. Isso é que é fantástico. Porque eu, em momento algum, iria pensar em me doar por nenhum de vocês. E tenho certeza que nenhum de vocês ia pensar em se doar por mim, por muito menos do que eu e você já fizemos, e ainda assim Ele se entregou por mim, por você, porque Ele nos ama. Esse amor é incomparável. A gente está num Dia das Mães, e eu acho que por mais que um pai ame, e eu sei que tem pais que são assim muito amorosos com os filhos, amor de mãe é uma coisa assim inexplicável, né? Amor de mãe. Mãe é mãe. Haja vista que as famílias geralmente elas caminham unidas e muito unidas enquanto a mãe está ali. Parece que ela tem o dom de ajuntamento. Mãe tem dom de ajuntamento. Mas a Bíblia vai dizer que ainda que uma mãe que tem um amor, que amamenta um filho, ela seja capaz de abandonar, de maltratar aquele filho, o amor de Deus nunca, jamais nos deixa. Nunca, jamais abandona. Esse é um amor incomparável. Há um louvor que diz que
mais maravilhoso que minha mente possa compreender. Mais maravilhoso é o amor de Cristo por mim. Por mais que eu tente compreender, que eu tente entender esse amor de Deus, eu não consigo entender. Mais maravilhoso que minha mente compreenda, eu não consigo entender como é que Ele me ama, como é que Ele se entregou por mim, quando eu não merecia. É interessante que a gente continua não merecendo, e Ele continua dizendo: eu amo você, eu tenho um futuro glorioso para você. A verdade é que esse relacionamento de Deus com esse homem é muito mais do que amor, é graça. Graça é favor imerecido. Nós costumamos falar sobre graça preveniente, que é o desejo de Deus de encontrar o homem e de colocar no coração dele a vontade de transformação, a vontade de ser nova criatura. Eu não consigo colocar o desejo no seu coração de buscar o Senhor, de ter uma vida de intimidade com Ele, mas a graça maravilhosa de Deus, favor imerecido dEle, é pela graça, é só pela graça. Por mais que eu pregue, eu posso pular, posso plantar bananeira, posso cantar, posso falar, se facilitar, eu posso até tentar rachar sua cabeça, fazer uma cirurgia, implantar um chip aí, né, pastor Júnior? Ele tem uma promessa de uma cirurgia nessa cabeça dele. Então, assim, colocar um chip ali, para fazer, não consigo implantar a graça, o favor de Deus e o desejo de você de buscar o Senhor. É favor do Senhor, é uma dádiva de Deus. Efésios 2, 8 a 10, o texto diz: pois é pela graça que vocês são salvos, mediante a fé em Cristo. Isso não vem de vocês mesmos, é dádiva de Deus, é presente de Deus. A salvação não é uma recompensa pelo bem que nós fizemos. Portanto, nenhum de nós tem mérito nisso. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus. Jesus foi quem tomou a iniciativa e atravessou o mar em direção ao endemoniado e o encontrou. E quando ele o encontrou, isso é graça divina. Não há nenhum transgressor que não possa ser purificado e santificado pelo sangue de Jesus. Não há ninguém que não possa ser transformado pela graça de Jesus. Ela é para todos e é dom do Senhor, é graça. Eu não posso escolher. Eu não posso dizer: salvação é só para a irmã Alzira. Salvação é só para o pastor Sandro. Vou falar dele, ele é pastor, vai que eu não falo, né? Salvação é para ele. Não, eu não posso dizer. A salvação é algo que o Senhor dá, é dádiva, é presente dele. É para todos. Porque o sangue dele é suficiente para nos purificar de todo pecado, de toda injustiça. É suficiente para nos lavar e para nos transformar em homens e mulheres santificados e que o adoram em espírito e em verdade. Terceira coisa, terceira verdade que está aqui nesse texto, é que só Deus tem um poder extraordinário para libertar. Comparado a nós e aos animais, o diabo, ele tem um certo poder. Ele tem um poder considerável. A violência do homem, a impossibilidade da sociedade em encarcerar esse endemoniado demonstra isso.
por mais forte que fossem as correntes, elas não conseguiam segurar a força do diabo que estava naquele homem. Não conseguia segurá-lo, era uma força destrutiva e assassina. Mas só que Jesus, ele não tem um certo poder, ele tem todo o poder. Então aqui, querido, não há um duelo, não há uma disputa entre o bem e o mal. Não há uma disputa de poder. Não há chance alguma das forças do mal. Elas são derrotadas e fracassadas, porque Ele tem todo o poder. A gente pode dizer que o diabo não tem nem casa, que ele não tem chave da casa dele. O Senhor Jesus, na entrega por mim e por você, Ele foi lá e tomou a chave da mão dele. Então Ele não tem um certo poder, Ele tem todo o poder. Ele abre, Ele fecha, Ele faz como Ele quer, porque Ele é Deus. Então há um poder extraordinário, e nós vemos isso quando Jesus chega. Ele diz: quem é você? Sou legião. Pois é, muito prazer, eu sou Jesus, o Todo-Poderoso. Pode sair, que eu não te quero nessa casa. Essa casa não te pertence. Ela vai ser limpa, purificada, lavada, porque eu sou Jesus. E note que nesse momento aqui, Jesus ainda não tinha se entregado na cruz, mas ainda assim Ele tinha um poder extraordinário para libertar aquele que não tinha jeito, para consertar aquele que não tinha conserto. Qual é a situação que você está vivendo, que você tem orado, você tem dito para Deus: não tem conserto, Senhor, não tem mais jeito. Ei, Jesus atravessa o mar para encontrar com a sua situação. E quando Jesus chega, Ele estabelece a paz e há conserto. O poder de Jesus é tão grande que quando Jesus se aproxima, o inferno já reconheceu que o poderoso está chegando. Sabe lá que você assiste o Poderoso Chefão? Então, Jesus atravessa o mar e agora o poderoso está chegando. E aí Ele chega, antes dele se aproximar, antes dele de fato chegar, o demônio já corre para prostrar-se diante dele e adorá-lo. Porque quando Jesus chega, Ele transforma. Pode ser o inferno, não importa a situação que você vive. Se Jesus chegar, o inimigo que está atuando ali, ele vai prostrar-se diante dele. Ele vai implorar. O texto está dizendo, olha o que os demônios falam com ele: olha, não me tira daqui não. Me deixa, por favor, ir para aqueles porcos. Ele sabia que Jesus tinha o poder extraordinário que ele não tinha. Ele vai para os porcos, como o texto diz. E nesse texto nós vemos então a superioridade de Cristo sobre todas as coisas. Olha, não se engane, o poder do diabo é real, mas o poder de Cristo é surreal. Vai além, é ilimitado. O que é que tem prendido você? O que é que está perturbando você? O que é que muitas vezes tem amarrado você e te impedido de viver tudo aquilo que Deus tem para você? Qual é o vício que está destruindo a sua vida? Qual é o pecado que tem roubado e que está roubando as suas possibilidades de futuro? Creia, não há limites para o poder de Deus. Não importa o que está te escravizando, não é mais forte que os braços do Senhor Jesus. Quarta e última verdade. O propósito de Deus para restaurar. É um milagre a restauração. É um milagre quando somos restaurados e transformados pelo Senhor.
O gadareno perturbado não foi trazido à existência por Deus para ser escravo de Satanás. Nem eu e nem você. Nós não nascemos e não viemos com esse propósito. Nós não somos lugar para que os espíritos imundos se hospedem. A sua família não é lugar para que eles criem raízes. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, para sermos reflexo dele aqui na terra. Fomos criados à imagem e semelhança dele. Ainda não filhos, criaturas, mas parecido com ele. Parecido com o Senhor. De tal forma que até mesmo a natureza, quando nós lemos nas Escrituras, as Escrituras dizem que os céus manifestam a glória do Senhor. Vejo o Senhor na natureza. Eu sou naturalmente uma pessoa contemplativa, é do meu temperamento. Então, quando eu vou à praia, e eu amo praia, eu sou a pessoa que ama a praia e não entra no mar. Mas eu amo praia. É verdade. 15, 20 dias na praia. Minha infância e pré-adolescência era na praia. Todas as férias era para praia. Então a gente ia e não ficava menos que 15 dias. Era 20 dias acampado na barraca. 20 dias acampado, distante da civilização. E tudo que tinha era o quiosque do camping, a areia e o mar. E eu sempre gostei do barulho, acordar ouvindo o barulho do mar. E poder estar e olhar. E eu já contei isso aqui. A primeira vez que meu marido me levou numa praia aqui, eu sou traumatizada com aquele lugar. Me levou lá para o lado de Ubatuba. Quando eu cheguei aqui, eu olhava, eu dizia, isso aqui é uma lagoa, isso aqui não é mar. Porque quando você chega lá, é montanhas. Então você chega, tem um braço do mar, e umas pedras, umas montanhas. Não, isso para mim não é mar, eu gosto da contemplação. Aí ele me levou, depois ele me levou na Praia Grande. Você pode falar mal da Praia Grande o tanto que você quiser, mas eu gosto da Praia Grande. Sabe por que eu gosto da Praia Grande? Porque eu chego na Praia Grande, eu estou aqui. Quando eu olho para aquele marzão, eu contemplo a imensidão e o poderio de Deus. Eu não vejo onde é que acaba. Eu sei que o mar, que a água quebra aqui, a onda quebra aqui. Mas eu não consigo ver o outro lado até onde ele vai. Eu não quero nada tapando a minha visão. Então, mar para mim é isso. Entendeu o meu conceito de mar? Meu conceito de mar. Então, eu já sei que ninguém vai me convidar para ir para Ubatuba. Não tem problema, eu posso até ir, depois eu desço um pouquinho, chego em Trindade, que já dá uma visibilidade melhor dessa dimensão. É o lugar que você pode sentar na pedra e você vai lembrar do hino. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas me dão pavor. Porque dá pavor. Quando você chega em Trindade, em cima daquela pedrona, que você vê aquela onda quebrando, gente, eu tive medo. Mas aí, os céus se revestem de... E aí a gente lembra que tem um Salvador. Um Deus que nos sustenta, que nos guarda, que nos ampara. Liberto e transformado agora... O propósito de Deus para mim e para você é que no momento e que após reconhecermos, sermos tocados, sermos libertos, sermos amparados, sermos cuidados, depois que Deus vem e Ele nos transforma, Ele pega o nosso corpo e nos veste, Ele pega aquele gadareno, o texto vai dizer que eles voltam e Ele está sentado, vestido, sereno, tranquilo, porque Jesus chegou na vida dele. Então quando Jesus chega na minha, na sua vida, o nosso corpo é agora cheio de dignidade.
sanidade. A nossa mente volta à sanidade. A gente já não é louco, agora a gente só é louco por Jesus. A gente precisa ser louco por Jesus. Então, nós só somos loucos por Jesus, mas nós adquirimos sanidade. A nossa alma é santificada. Então, nós vamos ser um povo santificado. A nossa família é restaurada. Há cumplicidade nos relacionamentos. Agora eu não estou mais jogada à margem. Agora a gente não está mais sozinho, mas a unidade. Nós pertencemos a uma família. Ei, você está aqui. Aqui na igreja somos uma família para pertencer. Você não está sozinho. Mesmo que na sua família terrena esteja longe, está lá do outro lado do estado, está do outro lado do país, não importa, você agora não está só. Onde você chegar, você vai ter uma família. Eu vim de outro estado, quando eu cheguei aqui, não tinha ninguém da família. Depois de um tempo eu descobri que eu tinha primos aqui. E aí, mais do que isso, Deus me deu uma família. Uma família para pertencer. Faz parte dela, essa é a minha família. Tem gente aqui que eu vi pequenininho. Tem gente aqui que eu estou vendo ficar grande, casar e ter filhos. Família. Quando você tem um encontro com Jesus, você ganha família. E quanto à vida, aquele gadareno, sem perspectiva, viver para quê? Mas quando nós temos um encontro com Jesus, nós passamos a entender que nós somos úteis, nós temos utilidade, perspectiva, propósito. O que acontece com o gadareno, final do texto, vai dizer que depois do encontro com Jesus, ele é transformado e agora ele está empolgado. Eu fui curado, eu fui liberto, fui transformado. Ó, quem eu era, quem eu sou, agora, Senhor, olha, eu quero entrar no barquinho com o Senhor e não quero sair mais. Mas o Senhor tinha um propósito para ele, assim como tem para mim e para você. Porque a gente teve um encontro com Jesus. E todos vocês já ouviram falar, e aí aquela pessoa, ela sai, ele é um missionário, e aí ele vai pregar. Vai para a África, todo mundo vai para a África, né? Vai para a África, vai para Nova Zelândia. O pessoal não quer muito ir para o Oriente Médio, eu não sei porquê, a não ser que seja Dubai. Se for para Dubai, o pessoal ainda quer ir, mas alguns países do Oriente Médio, o pessoal não tem muito chamado missionário para ir, não. Mas enfim, vamos lá. Aí Jesus ensina, dá um ensinamento lindo aqui nesse texto. Porque aí ele fala assim, não, você deu trabalho para sua família. Você arrebentou o coração de todo mundo, você feriu todo mundo, você transtornou essas cidades aqui, 10 cidades, Decápolis, 10 cidades ali, andava por aí, louco. Agora não vai comigo não, aí eu vou te tirar daqui, agora não, nesse lugar. Onde todo mundo viu você destruído e sem esperança, você vai ficar e você vai testemunhar, porque as pessoas vão ver na sua vida quem eu sou. Vou falar igual o pastor Adriano, você não pegou a visão, né? Pega a visão aqui, presta atenção. Ele deu trabalho, mau testemunho, andava sujo, pelado, era assim. Era uma humilhação, humilhou a família até, porque só fazia coisa errada. Humilhou a família, era uma vergonha para todo mundo. Era aquela pessoa mesmo, sem esperança. Não tinha o que fazer com aquela pessoa. Mas Jesus entrou na vida dele. E agora, está todo bonitinho, terno e gravata, ó. Alinhadinho. Agora está alinhadinho. Aí ele fala, bom, agora eu estou penteadinho, bonitinho. Agora, Senhor Jesus aqui, ele está entrando no barco.
Aí ele fala assim, não, agora eu vou também, Senhor. Vou com você, para onde você for. E Jesus fala, comigo não. Porque você perturbou todo mundo. Agora, camarada, você vai testemunhar do que é que eu fiz na sua vida. E as pessoas vão me ver na sua vida. Você veio para a igreja. Você teve um encontro com Jesus. O pastor perguntou se tinha alguém nos visitando pela primeira vez. Não tinha ninguém visitando pela primeira vez. Então eu estou falando para você. Para você que já está aqui. Você já teve um encontro com Jesus. Ele atravessou o mar por você. Ele já te salvou. Ele restaurou a sua vida. Aí agora, você quer ficar aqui sentadinho dentro do barco? Não, não. Agora você precisa, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, onde quer que você vá, mostrar quem é você. Mostrar o que ele fez na sua vida. Você precisa testemunhar dele. As pessoas precisam olhar para mim e para você e perceber que a glória do Senhor veio sobre a nossa vida e nos transformou. Transformou o seu caráter, suas atitudes, a sua vida, a sua conduta. Você comprava e você não pagava, porque você era um ladrão. Porque quem compra e não paga está roubando o irmão. Ó, rimou. Comprava e não pagava. Não é atitude de servo de Deus. Não é atitude de quem encontrou Jesus e recebeu libertação. Aí Jesus entrou na sua vida. Aí agora você mudou. Você compra e você paga. E você vai e volta e paga para quem você devia. Essa é a atitude de todo aquele que tem um encontro com aquele que atravessou o mar por você. Aquilo que eu fazia, eu não faço mais, porque agora ele veio, ele me transformou, ele me vestiu, ele me deu esperança, ele me deu uma nova vida. Agora ele disse para mim, ei, você agora é lindo. Glória a Deus. Eu desafio você. A gente pode até depois botar uma do pastor aqui, porque tudo tem que ser o pastor, né? Pega ele, gente, mocinho, a foto dele, mocinho. Agora pega uma foto dele agora. Gente, o que Jesus faz com a gente é uma coisa maravilhosa. Aleluia! Até o pastor Júnior, que quando chegou na 8ª tinha cabelo. Mesmo ele não tendo cabelo agora, ele é mais bonito. Se você vê a foto do meu marido, menino, eu não casava com ele. Então se você vê minhas fotos quando menina, estou muito melhor agora. Porque quando Jesus entra na nossa vida, ele nos transforma. E a gente fica bonito. É isso que é a graça maravilhosa do Senhor sobre nós. Você precisa entender de amor, entender de graça. Entender que é isso que Jesus faz. Você era feio, porque eu também era. Eu era feia. E à medida que o tempo vai passando, à medida que a gente vai caminhando com Jesus, à medida que a gente vai tendo encontro com Ele, à medida que Ele vai nos libertando, nos transformando, nos fazendo melhores, a gente vai ficando cada vez mais parecido com Ele. E quanto mais parecido com Jesus, mais bonito nós nos tornamos. Nessa manhã eu convido você a decidir ser cada dia mais parecido com Jesus. Isso é decisão, não é emoção. Isso é razão. Eu decido amar. Eu decido perdoar. Eu decido caminhar com Jesus. Eu decido escolher a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu decido ser nova criatura nele. Eu não sinto vontade de orar, mas eu decido orar. Eu decido ler a palavra. Eu decido escutar a palavra. Eu decido
decido gastar tempo me aproximando e me relacionando com Deus, eu decido. É decisão, não é vontade, é decisão. Se você esperar pela sua vontade, você vai continuar no raso, você vai continuar andando e cada vez cambaleando. Mas quando você decidir se aprofundar, entrar, mergulhar em Cristo, querido, você vai viver numa dimensão sobrenatural. É isso que muda. O que muda é quando eu decido. Ele já atravessou o mar. Ele já se entregou. Ele já disse: sai tudo da sua vida. Ele já liberou a palavra de vitória. Ele já disse: pode sair, porque essa casa me pertence. Ele é meu. Eu o criei para um propósito de glória, um propósito de sucesso, um propósito de serenidade, um propósito. O Senhor o criou para um propósito. Se você escolher, se você decidir tomar posse do propósito que Deus tem para a sua vida, você vai viver o que esse homem viveu. Porque ele volta, obedece aquilo que o Senhor disse. E o texto termina dizendo que quando as pessoas veem aquilo que aconteceu na vida dele, eles ficam admirados. E o Senhor então é exaltado na vida daquele homem. O Senhor deseja ser exaltado na minha e na sua vida. Eu e você precisamos cada dia decidir buscar o Senhor.